Em Efésios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero fazer algumas análises hermenêuticas aqui nesse texto, fazendo uma exegese um pouco precisa para entendermos o que é ser cheio do Espírito. Em primeiro lugar, eu quero destacar pelo menos 4 verdades sobre o enchimento do Espírito. A primeira verdade é que esse texto está no modo imperativo, porque o verbo grego usado por Paulo aqui é o verbo plerô, verbo esse usado para a expressão enchei-vos do Espírito, ou seja, plerô. Essa expressão plerô no grego significa uma ordem imperativa que não pode ser desobedecida em hipótese alguma. Em outras palavras, Paulo aqui não está dando uma sugestão. Paulo aqui ele não está dando uma recomendação. Paulo aqui está dando uma ordem. Não é uma recomendação paulina, é uma ordem. Ou seja, todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Todo aquele que confessa Cristo como Salvador e Senhor da sua alma precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não é falar outras línguas. Ser cheio do Espírito não é ficar de 4 e latindo ao cachorro. Ser cheio do Espírito não é profetizar. Ser cheio do Espírito não é gritar e entrar em êxtase emocional. Ser cheio do Espírito é viver uma vida de piedade, pagar suas contas em dia, honrar seu pai e a sua mãe, honrar a esposa, amar o marido, criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Isto é, portanto, ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o movimento carismático e nem com o movimento pentecostal. As pessoas estão completamente equivocadas sobre o que significa a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ser cheio do Espírito é ser convencido de que você é miserável, de que você é pecador, de que você merece a ira e a condenação, que Deus teve misericórdia e graça e salvou você sem nenhum mérito. Toda a glória somente a Cristo. Então, por ser uma ordem imperativa, ser cheio do Espírito não é opcional, é obrigatório. Todo cristão precisa ser um cristão cheio do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, queridos, a segunda verdade do enchimento do Espírito é que é uma ordem, além de imperativa, é uma ordem a todos. Notem no texto, no versículo 18, que diz: enchei-vos do Espírito. O verbo grego está na segunda pessoa do plural, ou seja, é para todo cristão, é uma ordem a todos. Não é somente ao pastor, ao obreiro, aqueles que trabalham no altar, mas é para todo cristão. Novos convertidos, velhos convertidos, todos precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o verbo também está na voz passiva no grego. A tradução mais precisa é sede cheios ou sede enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, ser cheio do Espírito não é uma obra que eu faço, é uma obra que Deus faz em mim. Eu não busco ser cheio, é Ele que me inunda, é Ele que me encharca, é Ele que me enche, é uma vontade soberana dEle. Então, queridos, ser cheio do Espírito não é opcional, é obrigatório. Todo cristão precisa ser cheio do Espírito. Todo cristão, ele é encharcado pelo Espírito Santo. É uma ordem imperativa. Mas em segundo lugar, a segunda verdade sobre o enchimento do Espírito Santo é que, além de ser uma ordem imperativa, é também uma ordem a todo cristão, a todos.
Não é uma ordem somente ao pastor. Notem que o verbo grego está na segunda pessoa do plural. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, é uma ordem para todo cristão, leigo ou teólogo, todo cristão, pastor ou ovelha, novos ou velhos convertidos. Ou seja, não apenas aqueles que trabalham no altar, mas aqueles que buscam a Deus precisam estar cheios do Espírito Santo, porque é uma ordem a todos. Mas em terceiro lugar, queridos, o verbo grego aqui, enchei-vos, plerô, está na voz passiva, ou seja, sede enchidos. É uma tradução mais original, seria sede enchidos pelo Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma obra que eu faço, é uma obra que Deus faz em mim. Então podemos dizer que ser cheio do Espírito não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus faz em mim. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que transforma o nosso coração de pedra e troca por um coração de carne. É Ele que salva o seu marido, seu filho que ainda não se converteu. Quem faz toda a obra de enchimento e preenchimento espiritual do vazio existencial humano é o Espírito Santo. Não é o ser humano, é obra de Deus, é obra do Senhor. Mas em quarto lugar, queridos, e último lugar, ser cheio do Espírito aqui, enchei-vos do Espírito, está no verbo grego do tempo presente. Ou seja, uma tradução mais original seria, estejam sempre cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! É algo que não cessa. É como uma cachoeira que nunca cessa de descer água. Ou seja, sempre precisamos e devemos estar cheios do Espírito. Não tem como você encher ontem e estar vazio hoje, porque o Espírito ele é completo, ele é pleno, ele é cheio de plenitude. Ou seja, é um ato contínuo da graça de Deus. É algo contínuo em nós, é algo contínuo na nossa vida. Ser cheio do Espírito é estar completamente cheio e nunca vazio. É semelhante a um rio que nunca seca, uma candeia que o fogo não se apaga. É uma candeia que jamais se esvazia, porque sempre a misericórdia se renova a cada dia e a cada manhã. Então, estejam sempre cheios. O verbo grego está no presente contínuo aqui no grego. Isso mostra que não apenas é um dever de todo cristão estar cheio do Espírito, não apenas é uma ordem para todo cristão estar cheio do Espírito, não apenas é o próprio Deus que nos inunda e nos enche com o seu Espírito, mas é também um ato contínuo que nunca cessa, que sempre se renova a cada dia em nossa vida e em nossos corações. E a minha oração é que o Espírito Santo te encha neste momento e traga sobre você a plenitude do Espírito e faça você compreender a glória de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.